Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é Dom Duarte Pio, Duque de Bragança. Dom Duarte, 2 anos depois do 25 de Abril, em 1976, o seu pai faleceu e o Dom Duarte tornou-se o herdeiro do trono de Portugal. Recentemente, numa entrevista que até falávamos há pouco, que o Dom Duarte deu ao El País, o jornal caracterizou-o como um rei sem reino. É assim que se sente? Não, eu sinto-me, de algum modo, representante de uma história, de uma dinastia e de uma memória política e um português à disposição dos portugueses para o que for preciso. Se quiserem a minha presença, a minha participação como chefe de Estado, obviamente que sempre disse, estou inteiramente disponível. Mas também há muitas outras coisas que posso fazer e tenho feito. E acho que o Estado português provavelmente até poderia ter utilizado muito mais as minhas possibilidades de ação do que tem utilizado. Eu colaborei com os governos portugueses na solução do caso de Timor e nas relações com a Indonésia. Eu colaborei em situações como na Guiné-Bissau e em Angola, nas relações com o mundo árabe. Eu, muitas vezes, realmente tenho tido intervenções que tento coordenar sempre com os nossos ministros dos negócios estrangeiros. Não é? Mas continua a ser consultado pelos vários ministros dos negócios estrangeiros ou pedem a sua ajuda, a sua colaboração? Atualmente não tem acontecido, mas com os ministros Durão Barroso, Jaime Gama, sobretudo com esses, houve bastante colaboração, e, mais em particular em relação a Angola e em relação a Timor. E o Parlamento timorense, muito amavelmente, reconheceu que foi em parte graças à minha intervenção que se conseguiu resolver o problema da ocupação indonésia. Então tiveram um gesto muito simpático e deram uma nacionalidade timorense com passaporte timorense. O Dom Duarte tem, aliás, tripla nacionalidade. Contava-me há pouco antes de começarmos esta entrevista. Sim, estou em vias também de passar a ser brasileiro. A minha mãe é brasileira e a Presidente Dilma Rousseff muito amavelmente já afirmou que sim, que gostava muito que eu ficasse brasileiro. E, eventualmente, outros países da CPLP que gostassem de me ter como seu compatriota, tenho imenso gosto. Tenho colaborado com Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau, particularmente mais com a Guiné-Bissau. Quando o Dom Duarte dizia agora que recentemente os ministros dos negócios estrangeiros não pedem a sua colaboração, por que é que acha que isso acontece? Não tem havido ocasião para isso, não é? Não tem surgido oportunidade. Mas acha que o Dom Duarte podia dar um contributo importante para a diplomacia portuguesa? Em alguns casos, sim. Por exemplo? Bom, há países com os quais a situação é complicada, como o caso da Guiné-Bissau, por exemplo, não é? Mas eu dou-me muitíssimo bem com todos os grupos políticos e todas as chefias tradicionais e chefes de tribo na Guiné. E eu já me ofereci a minha ajuda ao Dr. José Ramos Horta, que vai agora como delegado especial das Nações Unidas para a Guiné. E ele disse-me que sim, que iria aproveitar o meu apoio. Há também o caso da Síria, onde eu fui 2 vezes à Síria, mas neste caso foi a pedido do Presidente da República e de alguns elementos da oposição que pediram a minha intervenção para chegar a um acordo possível entre a Síria, entre o governo e a oposição. E chegámos a um acordo que só não foi posto em prática porque há o movimento islamista radical que não quer nenhum acordo. Quer tomar o poder todo e aplicar a lei islâmica na Síria, quando uma grande parte da população, ou pelo menos uma minoria, mas uma minoria muito importante, querem ter um Estado laico e onde todas as liberdades sejam respeitadas, sobretudo as liberdades religiosas e culturais. Então, não há liberdades políticas, há pouca liberdade política na Síria, mas há uma grande liberdade religiosa que é exemplar para outros países árabes. Não é? Acha que no atual momento de crise que Portugal atravessa, uma monarquia poderia dar um contributo diferente ao país e aos portugueses?
Bom, eu estou convencido que uma das razões porque é que em quase todas as monarquias, talvez com exceção da Espanha, não há uma crise grave financeira, como temos em Portugal, é porque, de algum modo, os reis e as rainhas, como são completamente independentes, não têm ligações aos partidos políticos, são escutados e aceitos por todos os lados. E, portanto, eu sei concretamente do caso da Bélgica, no caso da Rainha de Dinamarca, que são reis com quem eu tenho, e o Grão-Duque de Luxemburgo, com quem eu tenho uma relação mais próxima. De facto, eles aconselharam muito e colaboraram muito para que a oposição e o governo, em conjunto, evitassem entrar em situações perigosas. Portanto, o Dom Duarte acha que poderia ser uma peça importante no consenso político em Portugal, é isso? Eu acho que provavelmente nunca teríamos chegado a esta situação de falência fraudulenta, praticamente, em que o regime português chegou, se tivesse havido capacidade de haver um verdadeiro juiz, um verdadeiro Supremo Magistrado, Supremo Juiz, que pudesse controlar um pouco os desvarios e os exageros dos governos, por um lado. E depois também há o problema da corrupção, não é? Segundo um programa da BBC que saiu agora há pouco tempo, a BBC diz que se em Portugal a corrupção tivesse sido controlada, estaríamos ao nível económico da Dinamarca, porque nós perdemos no mínimo sempre 10% do nosso PIB com a corrupção. E quando vemos qual é o nosso problema atual, é fácil de perceber que se tivéssemos poupado esses 10%, não estávamos na situação que estamos hoje. Não é? Mas quando fala... E o problema da corrupção é que não é só o dinheiro desviado, é sobretudo a quantidade de obras inúteis, ou não reprodutivas, não produtivas de riqueza, que foram feitas para que pudesse haver depois ganhos dos amigos e tal. Tais como, no seu entender? O excesso de autoestradas, a Expo, o Centro Cultural de Belém, o Museu dos Coches, o Novo, quantidade de obras que não faziam falta nenhuma, não é? E que os estádios de futebol, por aí fora, não é? Eu combati isso tudo, sempre protestei contra isso. E, infelizmente, a própria nossa Santa Amada Igreja também caiu nesse erro, de construir igrejas dispendiosas, como aquele monstro em Fátima, no Santuário de Fátima, ou como a Igreja do Marco de Canaveses e outros, que depois o dinheiro podia ser muito melhor utilizado para coisas, para os fins próprios da Igreja, como para os fins do Estado, não é? O Estado está hoje aí a ter que nos esfolar todos em impostos excessivos, porque tem que pagar exatamente estes desvarios todos que foram feitos, não é? Se o Dom Duarte tivesse a hipótese de reinar, se estivéssemos numa democracia, o que é que faria de diferente nesta altura? Bem, claro que primeiro não teríamos chegado a esta altura, espero eu, mas se estivéssemos nesta altura, creio que o que o Estado tem que fazer é, muito claramente, ver onde é que há despesas que não são indispensáveis, onde é que há funcionários que seria melhor reciclá-los para algum trabalho útil, porque se calhar estão a mais em muitos sítios. Nós tínhamos 200 mil funcionários em 1974, hoje temos 700 mil, creio, não sei se já diminuíram alguns. Portanto, certamente que há gente a mais. Teria que encorajar diretamente a produção. Todos aqueles portugueses que fazem coisas fantásticas, que produzem produtos de grande qualidade, que são ou simplesmente muito bons, que são exportados para todo o mundo, mas que têm como principal dificuldade o Estado português. O Estado português tem sido sempre o grande empecilho da produtividade, da criatividade. O tempo que demora a dar licenças, as dificuldades todas levantadas, burocráticas. E uma parte da burocracia, eu acho que existe para autojustificar a necessidade de tantos órgãos, organismos, funcionários, etc. Quando o Dom Duarte diz que certamente existirão funcionários públicos a mais, quando deu esse exemplo de números, acredita que o Governo tem razão quando fala naqueles cortes de 4 mil milhões de euros e que esses cortes têm de passar pelos funcionários públicos, pela saúde, pela educação? Obviamente que seria muito mais simpático dizer que não, e dizer que, coitadinhos, coitados, todos são gente que trabalham e que merecem todo o seu lugar. O problema está em que eu
Estou a dizer isso a quem sabe muito mais do que eu de economia, não é? Não faz sentido, mas enfim, pelo menos é aquilo que eu sei, que 80% do orçamento do Estado é para pagar aos funcionários públicos. E 50% da riqueza produzida e declarada em Portugal é para pagar ao Estado. E, portanto, se o Estado quer realmente reduzir os seus custos, ou corta uma quantidade de outras coisas, que tem cortado, não é? Subsídios aqui e ali e tal, enfim, mas que toda a gente sente muito a falta e, claro, há subsídios que são absurdos, são exagerados, mas há outros que efetivamente fazem muita falta. Mas isso ajuda muito pouco, porque só vai cortar em 20% do orçamento do Estado, não é? Os 80% restantes são funcionalismo. E, portanto, nós todos que temos pena, obviamente, dos desempregados, mas temos que pensar se justifica que paguemos a pessoas cujo trabalho não é indispensável. Eu vejo a Suécia, que sempre foi dado como um modelo do Estado social e um exemplo de socialismo moderno. Na Suécia hoje, no ensino público, os professores são promovidos pelos resultados que obtêm, não por ficarem mais velhos ou por terem mais anos de trabalho. E, portanto, os que não têm vocação e que ensinam mal vão trabalhar para outro sítio ou vão para desemprego, não é? Mas não ficam a empatar os alunos, não é? O ensino é a única atividade económica em que ninguém liga à opinião dos clientes. Os clientes do ensino são os alunos. Ninguém quer saber se os alunos estão contentes, se não estão, se aquilo que eles estão a aprender serve para alguma coisa. Eu acho que metade do que os alunos aprendem no nosso sistema escolar é rigorosamente inútil. E é perca de tempo. E grande parte dos professores não têm vocação, ou não têm capacidade, não estão preparados, e, portanto, devia-se promover os bons professores e deixar abrir as portas a novas vocações, né? Isso por um lado. Portanto, em todos os setores do Estado há gente que trabalha muito, muito dedicada, e há uma data de indivíduos que só empatam e atrapalham. Mas acha que essa avaliação do que é que de quem empata, como diz o Dom Duarte Pio, ou de quem realmente trabalha, consegue-se fazer no prazo de meia dúzia de meses ou um ano, que são os resultados que é preciso apresentar à Troika? Tem que haver, evidentemente, grupos completamente livres e independentes de inspectores, que não sejam comprados ou influenciados e que possam avaliar com critérios muito claros quem é que merece ficar e quem é que está a mais, não é? Isso por um lado. E por outro, de facto, haver normas rigorosas para evitar a corrupção. O Governo tem pedido estudos ao FMI, agora vai pedir à OCDE. Acha que é nesses relatórios que o Governo português se deve basear? Certamente, essas informações são capazes de ser boas, não é? Mas há coisas tão óbvias. Por exemplo, o Governo tem serviços jurídicos próprios muito bons. E, no entanto, gasta, não digo este Governo, não sei, mas os governos anteriores gastavam milhões de euros a contratar auditorias e informações a gabinetes de advogados, sempre os mesmos, aliás, e que não era nada preciso, têm os próprios serviços, não é? Quando diz que é preciso, que existe realmente a necessidade de reduzir despesa, de repensar o Estado, acha que os portugueses recebem esse exemplo de cima? Não recebem nada. Ao contrário, o exemplo de cima tem sido, até agora, muito mau. Eu acho que desta vez temos a grande vantagem de ter ministros que não são políticos, o que tem, por outro lado, o inconveniente, às vezes, de não saberem passar a mensagem para o país com as devidas cautelas e a devida habilidade política, mas que, não sendo políticos de carreira, não estão presos à mentalidade político-partidária e, portanto, têm mais independência e facilidade em perceber o que é preciso fazer. Isso por um lado. Mas também há um outro aspecto muito importante, que é quanto mais técnicos, independentes, assessores que não precisam de ser pagos, que deem o seu contributo gratuitamente, puderem dar opiniões aos vários ministérios, melhor, porque há muitas instituições em Portugal, grupos de pensamento, grupos de trabalho, associações profissionais que têm capacidade de poder informar o governo sobre os problemas, não é? E que devem ser ouvidos e escutados, enfim. Claro, descontando sempre os interesses de grupo, que, enfim, sempre existirão, vão sempre existir, não é? O Partido Popular Monárquico é representativo das suas convicções? Bom, no tempo do Gonçalo Ribeiro Teles,
e do Henrique Barreiro Ruas e toda aquela gente, de facto eu concordava com a grande maioria das ideias do PPM. Depois passou a ter um dirigente que era um radical de extrema-direita, a dada altura, depois veio outros, depois veio um artista, e, enfim, e de facto, a dada altura o PPM só se dedicava a falar mal de mim e a ser desagradável comigo. Agora voltou outra vez a ser dirigido por gente sensata e séria, enfim, bem orientada. Mas, de facto, o PPM tem uma representatividade muito pequena no meio monárquico. 99% dos monárquicos não estão filiados e não se revêem no PPM. Agora, mas no atual governo tem alguns, pelo menos, simpatizantes da monarquia. Exatamente. Há muitos simpatizantes da monarquia em todos os partidos políticos, tenho encontrado em todos, e até no Bloco de Esquerda tenho encontrado gente simpatizante. O que se não são simpatizantes da monarquia são pelo menos meus simpatizantes. Muitos presidentes das câmaras, gente sindicalistas, etc., com quem me dou muito bem, com quem converso e convivo. Mas em particular, pelo menos num dos partidos do governo, no CDS, também tem alguns simpatizantes. Não, bem, nas sondagens feitas lá, cerca de 90% dos filiados são monárquicos. Mas no PSD e no PS há também bastantes, não é? E o que há é, de facto... Acha que esses 90% fazem perdão-me interrompê-lo, esses 90% que fala fazem do CDS um partido monárquico? Não, porque a direção não é, mas os militantes são. Pelo menos foi uma sondagem interna que eles fizeram. Mas, por exemplo, nas sondagens feitas recentemente deram resultados muito interessantes. Há uma sondagem da Comissão dos 100 anos da República que perguntaram quem é republicano em Portugal. 40% respondeu que não era republicano. Ora, se desses 40%, alguns serão anarquistas, não é? Mas quem não é anarquista e não é republicano é porque é monárquico. Outras sondagens deram 29% de pessoas que acham que era melhor ter um rei do que um Presidente da República. Há uma instituição muito republicana que também fez uma sondagem, deu 18% que disseram que eram monárquicos. Portanto, tem variado muito, mas no mínimo entre 20% a 30% dos portugueses são simpatizantes da ideia de ter um rei em vez de um Presidente da República. Dom Duarte tem essa ambição legítima? Não, não é uma ambição. Tenho uma disponibilidade de estar ao serviço do país. Claro que, egoisticamente, eu estou muito melhor na minha situação atual, não é? Porquê? Porque posso fazer aquilo que acho que posso fazer e não tenho a grande responsabilidade. Mas acho que todos temos a obrigação de estar ao serviço de Portugal, todos, desde um pedreiro da rua ou da construção civil até um dirigente político, e que todos temos que fazer o melhor pelo país que podemos fazer no nosso lugar, no voluntariado, na profissão e tudo. E quem representa uma família que está ao serviço de Portugal há 900 anos, como é o meu caso, temos ainda muito mais obrigação. Os meus filhos e eu temos ainda muito mais obrigação do que talvez a maioria dos portugueses. E o seu filho mais velho, que já tem, salvo erro, 16 anos, tem também essa vontade? Tem, todos eles têm essa preocupação do que é que podem fazer pelo país, mas ao mesmo tempo aproveitar a sua juventude, enfim, viver como todos os outros camaradas deles no ensino, etc., na sua vida de amigos, mas eles sabem e sentem que têm uma responsabilidade especial para com Portugal. Dom Duarte, antes de terminarmos, há ainda uma questão que gostaria de lhe fazer. A família real espanhola, como é do conhecimento comum, recebe dinheiro do orçamento do Estado. Em Portugal, como é que acontece? Não, em Portugal não recebemos nada. E o que acontece é que a família real espanhola custa menos ao Estado espanhol do que a maior parte das presidências da República na Europa, não é? E incluindo a nossa. Portanto, eu acho que se eu estivesse nesse lugar, eu não iria receber dinheiro do Estado, só para pagar as viagens oficiais e as despesas oficiais de representação. Como, aliás, o Príncipe Carlos de Inglaterra também declarou que, quando fosse rei, não queria receber nada do orçamento do Estado,
só mesmo as missões concretas que tem que desempenhar, não é? Que é o que acontece com o Dom Duarte e com a sua família, nas Sim. deslocações. Não, isso sou eu que pago as minhas viagens, por isso é que viajo sempre em turística e procuro os bilhetes mais económicos, embora sempre na TAP, claro, e nas companhias portuguesas, enfim, já tenho viajado noutras companhias portuguesas muito boas também, mas realmente pago sempre os meus bilhetes. Dom Duarte, foi um gosto entrevistá-lo neste Conversas com Vida. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado. Então, o ponto final deste programa, já sabe, é todas as semanas aqui no ETV que damos mais vida às suas conversas.